Na mira do meu sonho e na contradição do solo, eu na vida me exponho, minhas dores, eu boto no colo, saudade, é um rio que curva na margem da solidão. Eu sou um peixe dentro d'água, já nem me afoga em ilusão. São tantas viagens perdidas rumo ao senso comum. Eu vi a arte da guerra, mas não era Sun Tzu. Eu vi balas achando corpos estirados na minha frente. Eu vi o mais louco da quebrada botar terno e vira crente. E eu voltei à fita do passado que me atravessa. Separei joio do trigo e distingui peça por peça. Cataratas do Iguaçu foi pouco perto do meu choro. E depois disso meu sorriso virou uma mina de ouro. E você sabe, né? É vivência made in favela. Eu posso até correr sozinha, mas eu luto por ela. É mandinga, capoeira, tudo pra uma vida inteira. Na palavra dos antigos, boto uma arruda atrás da orelha. A minha alma de menina é garrafa pet na ladeira. São Cosme e Damião é na Luzia, benzedeira. Eu sinto os cantos vibrando sim. Aí olhei pro lado, o coração de todo gueto é um quilombo sagrado. Muito obrigada, felizes. Outra? Deixa eu ver. Essa daqui tem no YouTube também. Tem umas gravações lá, que é assim. Aí é assim, mulher preta, até parece que não pode errar, né? Grita a sua branquitude em mim, mas com certeza não é isso que vai me fazer parar, porque eu não brigo por espaços, eu luto por fé na emancipação. A minha ancestralidade dá frutos no meu corpo e ela se estende em minhas mãos. Eu tô com elas, pra elas, as manas, favelas, são becos, vielas e aos santos a minha vela. Eu chamo a força e piso firme no mundo cão. O seu racismo não tem disfarce, pois não se justifica a apropriação. E o mais profundo desse tudo, dessa retórica ultrapassada, é falar demais e nunca dizer nada. E do silenciamento eu digo, eu já tô calejada. O meu choro me nutre, eu me movimento até mesmo parada. Eu dou um salve a todas as pretas, que vai além do limite das tretas. Tata Alves, a Sata Luana, Angelane na Mariana. O nosso traço revolucionário nas veias abertas da América Latina fez do livro Terra Fértil, revolucionando as velhas rimas. Mas então vai destilando veneno, porque quem é sabe. Vitimismo é só incômodo se tem uma preta na posição de destaque. Muito obrigada. Valeu, Binho, valeu, Suzy, valeu todo mundo. Agora eu vou apresentar a Cris Lima, né, que é uma pessoa super especial aqui da nossa região, que faz um trabalho muito bacana lá na biblioteca Gianni Firmino. Essa biblioteca, a gente tem uma história grande com ela, né, porque ela começou lá com o Binho, e nesse espaço, durante 5 anos, Binho, 5 anos, né? E depois as meninas assumiram esse trabalho e vem crescendo lindamente. Então, assim, queria que vocês aplaudissem a Cris Lima. Ela é psicóloga, uma defensora das crianças e dos adolescentes, né? Militante aí pelo direito de brincar, não é isso? O que mais que eu não falei? E da literatura, né, Cris? E ela desenvolve esse projeto também. E acho que é isso. E aí ela vai chamar, então, a nossa convidada, que ela vai entrevistar, vai ser a mediadora entre o Bruninho e a Bel. Tá bom? Obrigada, Cris. Posso pegar? Posso tirar? Sim. Boa tarde. Vou chamar, então, com muita emoção, orgulho, prazer, para compor essa mesa, o Bruno Souza. O Bruno é estudante de licenciatura em Arte e Teatro pelo Unesp, integrou o projeto anual Aprendiz de Circo Escola do Galpão. Desculpa, eu acho que esse não é o currículo do Bruno.
assim, não é. O Bruno, então eu falo. Nada como andar com o nosso bando. O Bruno é um jovem estudante de pedagogia. Ele tem um trabalho maravilhoso que todo mundo vai conhecer, enfim, que está aqui e todo mundo devia conhecer mesmo. Lá em Parelheiros, na biblioteca Caminhos da Leitura, e ele tem muita coisa para contar dessa trajetória, dessa história, que vai nos ajudar hoje, vai nos inspirar muito, tenho certeza. Vem para cá, Bruno. Bruninho Souza. Eu estava aqui, mas galpão, circo... Faz parte. E chamo também para compor essa mesa a Bel Santos Maier, que é educadora social, desde antes de saber-se mulher negra. Estou lendo aqui, gente. Gosta? Eu poderia apresentar de outra forma, mas essa estou achando linda também. Quer que seja essa ou a minha? Eu vou apresentar, então, a Bel, que é uma mestra, uma das grandes mestras da minha vida. Eu estou muito emocionada de estar aqui com ela hoje, compartilhando essa mesa, esse espaço de diálogo. A Bel, acho que ela pode contar a sua própria história daqui a pouquinho. Vem para cá, Bel, então. Gente, de verdade, eu estou nervosa, porque, assim, falar em casa, né, eu acho que eu estou muito no meio da minha família, assim, posso dizer. Traz uma responsabilidade, enfim, tem toda uma história, né? Como eu estou nervosa, eu preferi fazer uma colinha, ela é breve, tá? Porque senão não vai rolar. Foi com emoção que recebi o convite para mediar essa mesa com esse companheiro tão querido e genial, o Bruninho, e a minha companheira e mestra, Bel. Há 6 anos, eu e mais 5 sonhadoras, naquele momento era Bia, Mara, Digiane Firmino, Mirella e Abraão, empreitamos uma caminhada maluca que mudaria de vez por todas o rumo das nossas vidas. Passamos de frequentadoras do Sarau do Binho a gestoras ou herdeiras, né, de uma biblioteca comunitária, a Brechoteca. Criada junto com um brechó de roupas, que foi gestada, parida e cuidada por alguns anos pela família Padial, como a Diane acabou de contar, né? Não por acaso, essa mesma família que criou também o Sarau do Binho e essa feira maravilhosa que a gente hoje, com alegria, está fazendo parte, a Felizes. No início, foi uma empreitada mais solitária, no início dessa trajetória com a biblioteca. Claro que sempre muito dialogada com escolas e CCAs do território, mas a gente sentia que nos faltavam pares, outras bibliotecas comunitárias, para nos ajudar a refletir sobre o que a gente fazia, qual era a importância do que a gente fazia, e também de encontrar formas de sustentar essas ações no tempo. Uma maré difícil nos abateu, a gente quase fechou a biblioteca, que ficava ali no Jardim Rebouças, hoje está no Jardim Olinda, e a gente quase fechou por causa de recursos financeiros. Aquela que era a única biblioteca do bairro. Precisávamos de ajuda, então, para não fechar as portas da nossa, então, brechoteca. Hoje ela se chama Digiane Firmino. Foi quando conhecemos e fomos acolhidos pela rede de bibliotecas comunitárias que se chama Litera Sampa. Naquele momento, na pessoa da Bel, que desde sempre nos acolheu e orientou com sua experiência de décadas, né, construindo outros espaços de leitura, militando nesse campo. Desde então, nós andamos juntos, andamos em bando, como diz o poeta Binho, né? Já são 3 anos, que parecem 10, que a gente está nessa rede de bibliotecas comunitárias do Litera Sampa. Já faz 2 anos também que a gente faz parte de uma rede nacional de bibliotecas comunitárias, que, como nós, né, estão espalhadas, tem 114 bibliotecas espalhadas por periferias do Brasil todo. Então, em Salvador, em Recife, Minas Gerais, em Belém do Pará, lugares tão diferentes, né, mas também com realidades tão próximas da gente. E é muito bom também saber que a gente está junto com esse bando todo, né, que luta pela literatura como um direito, né, como soprou para a gente Antônio Cândido, e a gente defende, leva essa bandeira mesmo, que a literatura ela é um direito, assim como outros
fundamentais, né? Direitos individuais, em direitos sociais. A literatura nos humaniza, a gente acredita e trabalha assim. E, enfim, é nesse contexto, então, que eu gostaria de passar a palavra para vocês, queridos amigos, companheiros. Gostaria de combinar, então, uma fala agora de 10 minutinhos para cada um, se vocês pudessem iniciar respondendo, enfim, de onde vocês vêm. É o tema da Felizes, né? Um tema muito que me tocou muito também. E por isso também eu fiz esse texto, porque eu queria contar de onde eu vim, de onde a gente veio, né? A biblioteca. E a gente quer sempre saudar vocês que começaram essa história e que tão potente que está aqui, né? Se desdobrando e ajudando a gente a ter esses encontros para falar da gente e com a gente. Então, por isso eu quis contar um pouquinho de como a gente também se encontrou. Então, queria passar para vocês de onde você vem, Bel, e por que você defende o direito à literatura. Obrigada, Cris. Obrigada a todos que organizaram aí e todas que organizaram a Feliz. Obrigada, Binho. O Binho faz parte daquelas figuras que deixa a gente nervosa também, né? A gente fica nervosa perto dos nossos ídolos, né? O Binho é dessas figuras que a gente admira, aprendeu junto e vai seguindo na medida que pode. Então, uma boa tarde para cada um de vocês. Eu estou nervosa mesmo. E depois tem sempre uma outra coisa, né? O que a Cris trouxe, né? A gente falar para os nossos é sempre mais difícil, porque se a gente mentir, eles sabem. Vocês não sabem de onde eu vim, mas eles, o Bruninho e a Cris sabem bem. Quando a Cris fez essa pergunta, né? Quando chegou o convite para fazer parte da Feliz, era um sonho fazer parte da Feliz. É um dos eventos mais bonitos que eu tenho visto. Eu acredito demais nessa ação que a gente faz no chão da gente, no lugar em que a gente tem a barriga no chão. A gente também vai para uma série de outros eventos fora da cidade, fora em outros estados, em outros países, mas quando a gente vê o território da gente, o lugar que a gente está com o pé no chão, com a barriga no chão, dando valor para coisas que a gente lutou a vida toda, é uma alegria que não dá para imaginar. Então eu estou muito feliz. Eu vim no caminho conversando com a minha mãe, que tem 81 anos, e eu falei: mãe, eu estou indo para Feliz. Ela falou: filha, o que é isso? Eu não sei, mas deve ser coisa boa com esse nome. Eu falei: é coisa boa. E aí o lugar que eu venho da dona Dorinha, uma mulher nordestina que teve 5 filhas e precisou deixar 2 na Bahia para poder enfrentar a vida aqui em São Paulo. Então esse é já um lugar, uma mulher que não foi para a escola. Eu que ensinei a minha mãe a ler, porque ela foi ser doméstica com 8 anos de idade, e aí não dava para aprender a ler, nem escrever. E depois, com 18 anos, ela teve a primeira filha, com 20 ela teve a segunda, e aí eles vieram embora para São Paulo, e eu nasci aqui. Então, eu venho de um lugar que é um lugar que vocês devem ter ouvido já na escola, né? Falar de êxodo rural. As pessoas saindo do Nordeste, vindo para São Paulo, acreditando que a vida ia ser melhor. E aí eu sou a primeira filha deles, nasci em 67, eu tenho 51 anos. E aí eu fui também a primeira filha a conseguir estudar. E aí minha mãe ela achava que tudo em São Paulo era uma porcaria. A gente vem do extremo leste daqui da cidade, que está na divisa com Santo André. Então imagina, alguém aqui conhece a Zona Leste lá? Conhece? Que bairro você conhece? Vários lugares lá. Eu venho da região de Sapopemba, que é um dos últimos bairros, o Parque Santa Madalena, e faz divisa com Santo André. Então a gente era dessa parte da favela da Zona Leste, e aí minha mãe olhava os prédios, e também a Capuava tem uma região que tem lá um fogo que sempre sai. Então
lá parecia o lugar do desenvolvimento, e também era onde estavam as metalúrgicas. Meu pai foi trabalhar numa metalúrgica, então minha mãe achava, qual que era a ideia de progresso, de coisa boa? Prédio. Então ela achava que se a gente estudasse do lado de lá ia ser melhor. E aí isso significava andar 1h15 para chegar na escola. Então a gente andava, porque não tinha ônibus, 1h15 para estudar em Santo André, porque ela achava que era melhor a escola. E aí nessa escola, né, então assim, claro, eu já chegava exausta, né, cansada de tanto andar, chegar na escola. E nessa escola era aquela escola que alguns de nós conheceu, que apareceu aqui. E era uma escola que eles chegavam, como a gente saía da favela, era um lugar de barro. E a escola estava no asfalto. Então a primeira providência era, pessoal do morrão vai para a esquerda, ainda bem que eles mandavam a gente para a esquerda e não para a direita, pelo menos isso. Pessoal do morrão, vai para a esquerda e limpa esse sapato de barro para entrar dentro da sala de aula. Principalmente quem estudava na sala de tijolo, que tinha também sala de madeira. A biblioteca, ela ficava, então tinha já essa situação da chegada, pois a biblioteca ela ficava em frente à sala da diretoria. Eu era uma menina muito comportada. Eu nunca fui para a diretoria e também nunca fui para a biblioteca. Só ia para a biblioteca quem ficava de castigo. Mas a gente via na hora da merenda que tinha aquela estante bem grande, aquelas coisas que só via na televisão. Uma estante escura, com livro até em cima. Nunca entrei na biblioteca da Escola Estadual Camilo Peducci, que fica no Jardim Utinga, em Santo André. Na minha casa, a gente também não tinha livro. Mas aí começou a passar um pessoal que vendia... Cris, quando faltar 3 minutos, você me avisa, tá? Porque quando a gente tem 51 anos, a história é longa. Tem muita história para contar. Vou contar só algumas. Posso usar um pouquinho do tempo do Bruninho, que é novinho. E aí começou a passar um pessoal na rua de casa que vendia livro à prestação. Eles vendiam tinha um boletozinho, e aí você comprava os livros e ia pagando aos poucos. Aí meu pai, que tinha estudado um pouquinho mais, tinha feito Madureza, que era um tipo... foi mudando de nome, Mobral, Madureza, mas eram uns cursos que davam para quem era trabalhador. Meu pai falou assim, precisa ter livro dentro de casa para essas meninas. Minha mãe falou, tudo bem, só que primeiro vai comprar a Bíblia. Que era uma Bíblia grande, de capa dura, que ficava do lado da televisão, aberta. Você comprava a Bíblia e um suporte para ela ficar aberta. Ó, tem mais gente que teve Bíblia em casa. Também, né? E aí, porque ela falava assim, primeiro que é mais importante trazer a palavra de Deus para casa, aí depois comprar outros livros. Aí depois meu pai resolveu comprar a coleção de Jorge Amado. Como eles eram baianos, meu pai falava assim, tem um escritor baiano, aí comprou a coleção de Jorge Amado de capa dura, que está lá. Até hoje, você também teve? A gente tem até hoje aquela coleção. Então, esses foram os livros que tinha em casa. A Bíblia, essa coleção do Jorge Amado. E aí, em casa, alguma coisa aconteceu na minha vida, foram alguns professores e professoras que eu encontrei. Como eu já era comportado, os professores achavam que valia a pena investir em mim na questão da educação. Eu era ótima em matemática, eu sou matemática de formação. Eu fiz a faculdade de matemática, aí depois eu me converti à literatura e deixei a matemática de lado, mas eu fui, tanto os professores investiam em mim, porque eu era boa em matemática, então falava, vai lá, estuda. Aí eu tinha uma professora que me deu a Pedagogia do Oprimido para ler. Eu fui ler Paulo Freire, e eu entendia o que estava falando ali. Aí eu entrei dentro dos movimentos sociais, e aí na minha casa a gente tinha uma mesa para 8 pessoas. Então, naquela mesa se comia, minha mãe fazia a nossa roupa. Na minha família, meus pais são baixinhos, mas nós somos todas altas. Nos anos 70, 80, não tinha calça que servia na gente. Ficava tudo pularrego. Então, minha mãe fazia as nossas calças. Porque não tinha tanta gente alta como nós somos. Nós somos
4 filhas bem altas, só tem uma baixinha. E aí naquela mesa se costurava, naquela mesa se comia, e estudar, numa família que ninguém estudava, era a última coisa que você fazia na mesa. E aí eu encontrei um lugar no bairro que dava para estudar. Se tivesse biblioteca, era para lá que eu tinha ido. Não tinha. Aí tinha um lugar que era a igreja. A sacristia da igreja ficava vazia. Eu fiz amizade com a dona Madalena, que era a mulher que tinha a chave da igreja, tipo quem tem a chave da biblioteca. A dona Madalena me dava a chave e eu ia para a sacristia da igreja para estudar. E aí chega uma hora, eu resolvi fazer magistério, aí a minha escola não tinha biblioteca, depois a gente teve uma prefeitura que trouxe as salas de leitura, e aí eu comecei a carregar os meus livros. Eu fui professora alfabetizadora há 11 anos, aqui da Rede Municipal de São Paulo, e eu comecei a levar os meus livros para a sala de aula e ler em voz alta com as crianças. E aquilo produzia um efeito para mim e para a garotada, que a gente começou a ler O Mundo de Sofia. Então eu lia os últimos 20 minutos da aula todos os dias. E aí eles corriam para terminar as coisas logo, para a gente sentar e ler. Então esse foi um lugar que já me fez perceber em algum lugar que a leitura ela tinha uma importância. E aí um dia eu fui para uma manifestação, está dando tempo, né, Cris? Não? Eu fui para uma manifestação no Ipiranga, era uma manifestação do movimento negro. E foi a primeira vez que eu encontrei vários homens negros, eram uns meninos, uns rapazes do Rio de Janeiro, que declamavam poesias no meio da rua, nessa manifestação, pelo fim do racismo. E um deles declamou um poema do Oliveira Silveira, que falava, um trecho falava algo mais ou menos assim: eles querem que a gente saiba que eles foram senhores e que nós fomos escravos. Eu disse, eles querem que a gente saiba que eles foram senhores e que nós fomos escravos. Eu disse, fomos. Essas palavras ficaram no meu ouvido por muito tempo. E aí eu fui percebendo ainda mais que poder que a poesia tem. Assim que eu fico quando eu ouço esse homem declamando poemas, você fica com aquela palavra no teu ouvido, mexendo. E aí eu fui dar aula em Cidade Tiradentes, num outro extremo leste da cidade de São Paulo, e conheci uma turma, o pessoal do Núcleo Cultural Força Ativa, que se encontrava para ler o Capital. Eles se encontravam no domingo para ler o Capital, até hoje eles estão lá. Eu era professora numa escola perto, eles entravam numa escola para fazer essa leitura, e a gente começou a conversar. Por que a gente não tem uma biblioteca juntos? Por que a gente não pensa de ter um espaço para uma biblioteca? Lá tinha a Coab, mas o que a Coab fazia? Ela emprestava, alugava as salas para colocar mecânica, padaria, lojinha. Quem que ia alugar um espaço para pôr uma biblioteca? A gente falou, não, mas a gente não vai alugar, vamos conversar com a Coab e ver se eles emprestam. E aí foi a primeira biblioteca que a gente montou com jovens. Isso faz 17 anos que aconteceu. A gente pegou um espaço, pediu emprestado, que chama Incomodato, e aí, até hoje está no nome dessa organização que eu faço, mas sempre quem tocou isso foram os jovens, como esses meninos aqui do filme A Queda, que foram lá, abrir a biblioteca, catar os livros e organizaram. Lá a gente conseguiu dar uma forcinha, eu catei meu pai, levei meu pai, falei, pai, vamos ali em Cidade Tiradentes, e ele ajudou a reformar, porque ninguém sabia como reformar o espaço, montar as estantes. E essa foi a primeira experiência de uma biblioteca montada e que os jovens tomaram conta. E aí a gente viu que força que a biblioteca tem. Aí eu vou contar qual é o último lugar de onde eu venho, que é Parelheiros.
Eu estou há 10 anos na Zona Sul, com o Bruninho, desde que ele era bem menorzinho ainda, ia falar mais pequenininho, ele já foi menor do que ele é hoje. Há 10 anos atrás, eu e umas amigas decidimos que a gente queria ajudar a transformar um lugar que fosse considerado o pior lugar no melhor lugar, e a partir da literatura. E aí a gente foi parar no extremo sul de Parelheiros, que Parelheiros é um distrito. A gente foi para o Barragem, Nova América e Colônia. Alguém daqui conhece lá? Tem quem conhece Barragem. Então a gente foi lá para o fundão, a gente pegou todas essas estatísticas que as pessoas fazem, dizendo sobre como está o desenvolvimento humano daquele lugar, e aí a gente viu que lá era considerado o pior lugar da cidade de São Paulo para se viver. E a gente não acredita que nenhum lugar pode ser o pior lugar. Nunca tem uma coisa que é só ruim ou que é só boa. A gente pegou essas pesquisas, foi para lá, juntou as pessoas, começou a mostrar esses dados. Aí imagina como as pessoas se sentiram. Imagina se eu chego aqui, de fora, como pesquisadora, de onde você vem? Eu vim contar que aqui o lugar que vocês vivem é um horror. Alguém quer ouvir uma coisa dessa? Aí a gente mostrou, as pessoas se revoltaram, falaram, escuta, ninguém conta que aqui tem a gente, que aqui tem Mata Atlântica, que aqui tem coisa boa. A gente falou, é isso, vamos contar que aqui tem coisa boa. E aí falaram, olha, chama os jovens, que todo mundo gosta de chamar os jovens. Todo mundo reclama dos jovens, mas as crianças querem ser jovens. As pessoas que são jovens há mais tempo, como eu, querem ser jovens. Todo mundo quer ser jovem. Mas aí ninguém tem muita paciência com o jovem. Aí falaram, chama os jovens, que aí dá uma coisa para eles fazerem. Que fica tudo aí sentado olhando para a gente. Arruma os jovens, chama. A gente falou, tá, mas cadê os jovens? Só tinha adulto na reunião. E aí uma professora, Darlene, foi lá e chamou, e vieram 27 jovens para uma conversa. E aí a gente falou, gente, vamos ver o que a gente pode fazer. Uma das coisas que a gente sabe fazer é fazer junto, biblioteca. E aí, esses jovens queriam abrir a biblioteca da escola deles, que estava fechada, mas ninguém tinha coragem de roubar a chave da sala da diretora. Eles queriam fazer por um outro caminho. E aí a gente começou a conversar, olha, vamos abrir a biblioteca da escola, mas vamos também criar uma biblioteca que cabe todo mundo, porque a biblioteca da escola só entra quem é da escola. Vamos fazer uma biblioteca que também quem não sabe ler pode entrar, também quem nunca estudou pode entrar. E aí a gente abriu uma biblioteca dentro de um serviço de saúde que o projeto chamava Pílulas de Leitura, porque a gente queria que junto com as receitas, com os remédios, os médicos receitassem poesias, livros. Eles tinham medo que o livro não voltasse. A gente falou, não tem problema, pode levar, mas o livro vai voltar, porque a comunidade trazia o livro de volta. E aí, trazendo o livro de volta, a gente ficou lá 8 meses e descobriu que não tinha dentista naquela região. E aí a gente foi lutar junto com o pessoal para o dentista vir. Quando o dentista veio, não tinha lugar para pôr o dentista. O único lugar que acharam, adivinha qual foi? A biblioteca. Então falou, agora a biblioteca tem que sair daqui. A gente falou, tá bom. E agora? A comunidade falou, não se preocupa. A gente vai achar um lugar para vocês irem. E aí lembraram que a casa do coveiro no cemitério estava vazia. E aí a gente saiu daquela para uma melhor. Vocês já ouviram essa expressão? Né? Que fala assim, fulano partiu dessa para uma melhor. Então a gente partiu do serviço de saúde para uma melhor, que foi o cemitério, a casa do coveiro. Aí daqui para frente, o Bruninho conta para a gente. Arrasou. Boa tarde. Estou muito feliz também de estar aqui nesse evento, na Feliz, né? Com a Bel, com a Cris, são pessoas que vêm nos esperando há muito tempo. E não sei se a história que eu tenho para contar é tão empolgante quanto a Bel, né? Com essa voz maravilhosa, você vai contando e você vai imaginando. Mas estou muito feliz por ter uma plateia cheia de jovens, então acho que muita coisa
que eu vou contar aqui, que eu vivi, tem muito a ver também com as coisas que vocês estão vivendo. Então, espero que seja assim, pelo menos, né? Então, vou contar um pouquinho de... uma coisa importante também, antes de começar a falar, porque a maioria das pessoas, quando eu chego nos lugares, acha que eu danço o passinho do Maloca, por causa do meu cabelo e tal, assim. Aí eu sempre falo que eu gosto também, mas eu gosto de poesia. Eu acho que poesia, literatura, eu acho que é algo que mexe aqui dentro de mim. Então, eu vim lá de Palilheiros, tenho 23 anos, apesar de não parecer, sou estudante de o pessoal ficou surpreso. Você pode ir passando as imagens? Porque vocês podem ir enxergando também que lugar é essa biblioteca que a gente vai falar aqui agora um pouco. E tenho 23 anos, sou estudante de pedagogia e hoje eu estou morando no Grajaú, mas a minha história começou em Palilheiros, né? Eu morava aqui na região, no Jardim Capela, que fica depois do Jardim Ângela. A gente saiu daqui, eu, meu pai e meu irmão, mais ou menos em 2010, que a ONU, nessa época, lançou uma pesquisa que aqui em 2010, nessa região, morria mais gente do que na guerra do Iraque. E meu pai tinha muito medo que eu e meu irmão fosse mais um desses jovens que estaria nesse número. Então ele foi para Palilheiros, porque, segundo ele, remetia à infância e o lugar de onde ele era, lá no Ceará. E a gente chegou lá e encontrou uma coisa que a gente não podia fazer muito aqui no Jardim Ângela, né? Que era o lugar para brincar, o lugar para conversar, enfim. E aqui a gente pulava um muro para sair da escola e lá a gente pulava um muro para poder entrar. Porque era uma coisa tão legal que acontecia, ver aqueles jovens fazendo um monte de coisa. Então a gente queria estar participando desse espaço. Mas eu lembro que um dia, no segundo ano do ensino médio, foi quando as coisas começaram a mudar para mim, o jeito que eu enxergava o mundo, as pessoas. Numa aula de geografia, atrás da minha escola, Palilheiros é uma área de proteção ambiental que tem hoje 2 aldeias indígenas e está passando por um processo de demarcação de terra. Atrás da minha escola tinha uma bica, né, onde vive saindo água, tal, água potável. E nesse dia, na aula de geografia, meu professor estava falando de erosão do solo. E aí eu sentava no meio da sala, às vezes no fundo, porque eu tinha vergonha da minha voz e tal. Aí nesse dia eu peguei, levantei a minha mão e falei: professor, por que a gente não vai olhar a erosão do solo na prática? Aqui atrás tem uma bica e sempre quando eu passo por lá, sempre o buraco vai ficando maior. Então isso que você está falando dá para a gente ver acontecendo. Aí ele não falou nada, só pediu para mim sair da sala, me deram uma convocação e na convocação estava escrito que meu pai precisava aparecer porque eu estava tirando a autoridade do professor. E aí eu nunca entreguei essa convocação para o meu pai, que ele trabalhava muito, ele veio saber disso bem depois. E aí o que eu fazia? Os 3 dias que eu fiquei suspenso, eu ia para a escola e, como de castigo, eles me deixavam dentro da biblioteca. Eu fiquei os 3 dias lá, vendo o pessoal indo para o pátio, dentro da biblioteca, incomodado. Ai, meu Deus, não posso sair daqui. E aí os meus amigos passavam, trocavam ideia comigo. E eu começava a folhear os livros. E a maioria era livros didáticos, mas aquilo me causou alguma coisa. Aí logo depois aí eu fui para o 3º ano do ensino médio e entrou uma guria na minha sala, Silvani. E aí eu sempre fui muito tímido, na verdade não é tímido, né? Tem uma guria de Salvador, o nome dela é Monique Evelyn. Ela fala que ela nunca foi intimidada, ela foi silenciada. Então eu acho que tem muito a ver com isso também, né? As pessoas nunca deixaram, nunca me ouviram, então eu sempre fiquei quieto por nunca me ouvirem. E aí a Silvani falou assim: olha, eu trabalho numa biblioteca e tal, vai ter a reinauguração desse espaço, você não topa aí? E era um momento que estava bem tensa as coisas em casa, porque meu pai estava querendo que a gente ajudasse na renda, enfim, queria que eu fosse para o McDonald's. E eu estava com um monte de coisa passando na cabeça, eu falei assim: olha, não tenho nada a perder, eu vou. Eu lembro que deu 1h da tarde, eu desci para o ponto de ônibus, não tinha um tostão no bolso, passei por debaixo da catraca. Isso não foi um problema, porque o pessoal achava que eu tinha 9 anos. Aí eu passei por debaixo da catraca. E aí eu cheguei lá na biblioteca e vi toda aquela galera conversando, falando um monte de coisa. E comecei a comparar com a minha escola. Então aquilo que o meu professor falava que era ser chato, que era ser preguiçoso e que era ser questionador,
lá na biblioteca eles estavam falando que era engajamento e empoderamento. E eu falei, opa, então aqui tem uma outra coisa, tem um outro sentido esse espaço. Então, a partir desse dia, eu comecei todos os dias. Pedi a carona todos os dias. Teve uma hora que o próprio motorista, às vezes, abria a porta de trás e já entrava, de tanto ele me ver. E eu comecei a frequentar esse espaço e um dia me chamaram para, você não quer fazer parte dessa biblioteca? E tipo, era o convite que eu estava esperando desde o primeiro dia. E claro que eu aceitei. Então, para mim, a biblioteca comunitária, o direito humano à literatura, tem muito a ver com esse lugar de emancipação, onde você pode viver a democracia e a liberdade na prática. Na escola, sempre que os professores olhavam para mim, eu tinha um lugar, que era um menino que ia repetir a história do pai. Era um menino que ia plantar feijão. Era um menino que ia viver fazendo favores para os outros. E quando eu cheguei na biblioteca, me falaram que eu podia ser o que eu quisesse. E quando falaram isso para mim, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar, o que é ser o que eu quiser ser? Então, eu comecei a pensar 1 milhão de coisas. E eu lembro o que foi, para mim, eu ia falar nisso no final, mas acho que eu vou falar agora, que tem muito mais a ver. Eu lembro como foi poderoso para mim ler a biografia da Malala. Eu sou Malala. Eu lembro que chegou na parte que ela leva o tiro na cabeça, e aí nessa parte eu parei o livro exatamente uma semana. Eu fico até emocionado quando eu lembro. Parei o livro exatamente uma semana. Que eu lembrava as coisas que eu ouvia dentro da minha casa, na escola, das outras pessoas, e eu parei para pensar que o que eu estou fazendo? Eu comecei a ouvir tanto aquilo que eu achava que era verdade. Uma menina que não tem nada a ver com a minha história, do outro lado do mundo, estava lutando pelo direito dela e de pessoas que ela nunca viu na vida de ter educação. E eu comecei a pensar, eu posso fazer muito mais que isso. Então, eu nunca mais deixei que ninguém me silenciasse. Então, ler a história da Malala foi poder encontrar a minha voz. E recentemente ela esteve no Brasil. Esse ano ela esteve no Brasil e eu fiquei muito emocionado que fizeram uma seleção de alguns jovens que são engajados pelo direito à educação, e eu fui um dos selecionados para conhecer ela. Então, quando eu pude encontrar ela e olhar ela falando, eu revisitei aquele menino que não faz muito tempo, aquele menino que esse livro salvou ele de ter uma história única de como que é ser jovem negro na periferia. E aí a biblioteca também pode ser esse local onde a educação acontece radicalmente, por ser esse lugar que promove diálogo e que humaniza. Então, uma das coisas que a gente vem fazendo lá, pensando nesse lugar da biblioteca, que para além de livros precisa ter pessoas circulando e falando das suas histórias, a gente percebeu que a biblioteca é onde as pessoas se encontram para falar da sua vida, do seu cotidiário. Eu lembro que a Abel, uma vez numa mesa, estava falando, olha, cotidiano é o termo correto, mas a gente não vive essas desigualdades, essas opressões ano em ano. A gente vive diariamente, então o termo mais correto é cotidiário. E aí, pedindo licença poética. Então, nesse cotidiário das nossas vidas, das nossas lutas, a gente percebeu que antes de a gente apresentar a literatura, a gente precisava conhecer a história de vida dessas pessoas. E eu lembro que exatamente há 3 anos atrás, estava rolando um negócio lá em Parelheiros, no Grajaú, mas que se espalhou pelo país todo, principalmente aqui em São Paulo, que se chamava Top 10. Eu acho que os jovens devem lembrar que era tipo aqueles ranking que tinha nas escolas, que eles nomeavam as meninas mais vadias, mais prostitutas e tal. E lá na biblioteca, a maioria das pessoas são meninas. E as meninas falam, olha, não dá para a gente não falar disso. O que a gente pode fazer para trocar ideia com as mulheres sobre isso que acontece? E elas começaram a organizar um encontro que se chama Sementeiras de Direito. Então, elas chegavam lá as filhas, depois chegaram as mães, depois chegaram as avós, e elas dialogavam a partir de obras literárias como Simone de Beauvoir, Chimamanda Adichie, Mel Duarte. Então, a literatura também pode ser esse lugar de falar de temas difíceis dentro desse espaço.
E aí eu sempre estava lá no meio dessa roda, muito mais ouvindo, com certeza, porque eram espaços delas. E aí um dia eu percebi que eu também precisava falar com os meninos sobre isso. Porque a violência não é algo que surge do nada. Tem a pessoa que é violentada e tem a pessoa que viola. E quem viola somos nós, meninos e homens. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que falar sobre isso com os outros meninos também lá da quebrada. E aí eu chamei um outro amigo, a gente começou a ir nas escolas lá da região para falar sobre masculinidades. E eu lembro que o primeiro encontro foi horrível. Eu comecei a escrever os negócios lá na lousa, uns termos e tal. E o pessoal nem sabia o que significava. Aí eu fui embora super triste. Eu falei assim, nossa, Rafa, o que será que aconteceu que ninguém curtiu? Aí ele, eu acho que você deveria falar do jeito que você fala comigo, com todo mundo. Falar das coisas que você vive. Eu voltei 15 dias depois, eu cheguei lá, tava todos eles lá sentados, um quase dormindo, no celular, outros dançando, passando maloca e tal. Aí, beleza, todo mundo sentou quando a gente entrou, e aí eu peguei e perguntei, quem aqui nessa sala tem alguém da família, alguém do bairro, alguém que você conhece que já sofreu violência policial? Todo mundo levantou a mão. Quem aqui tem alguém da família que está preso? Metade da sala levantou a mão. E a partir daí, a gente começou a refletir sobre o conceito de violência. A partir daí, a gente começou a apresentar para eles quem foi Martin Luther King, Malcolm X, o que é a opressão de gênero, o que é a desigualdade social. Então, a gente percebeu que o lugar da biblioteca é esse lugar de aproximar as pessoas, não só para o chão que pisa, mas a oportunidade de romper também com aquela realidade que é tão dura. E tem um pensador também que eu me apaixonei, a Bel, inclusive, me presenteou com 2 livros, que é Paulo Freire, e eu vou ler aqui porque eu não lembro, e que ele diz o seguinte, né, que não é possível haver educação sem conhecer o indivíduo, o contexto e sua história. E para nós também não é possível promover a literatura sem conhecer o território e a cultura daquela comunidade. Não dá para a gente pensar uma política de literatura, não dá que a gente exija que os jovens, que as crianças, que as mulheres e os idosos leem se a gente não os conhece. Então, a gente precisa conhecer o chão que a gente pisa, a gente precisa trocar ideia, a gente precisa saber com quem que a gente está falando. E pensando nisso, dentro da nossa biblioteca, acho que já passou já algumas fotos, vocês viram, a gente tem um acervo adulto e o acervo infantil. E a gente usa uma coisa que chama classificação por cores. E dentro desse acervo, a gente, por decisão política, a gente criou mais 2 classificações, que é o do acervo indígena e o acervo afro-brasileiro. Porque a gente percebeu que tinha que falar dos índios, dos indígenas que moram naquela região e da presença afro-brasileira e nordestina daquela comunidade. Não dá para a gente apresentar só o que está sempre posto. Inclusive, tem uma pesquisa de 2012 que se chama Literatura Brasileira Contemporânea, um território contestado. E a pesquisa revela que, hoje, no Brasil, 93% dos autores e escritores são brancos, 72% são homens e 70% tá no eixo Rio-São Paulo. Então, a gente quer oportunizar que a nossa comunidade tenha outras experiências e oportunidade de criar outras metáforas para além dessa literatura branca, hétero e hegemônica. A gente quer que as pessoas leiam os autores indígenas, as autoras negras, as poetisas. Então, a biblioteca é esse lugar para a gente fazer encontro de outras possibilidades de existir nesse mundo. E só para ir finalizando, porque a gente também quer trocar ideia com vocês e saber o que vocês pensam sobre esse tema, nessa conversa que a gente teve com a Malala, uma coisa que me impressionou muito nela foi quando alguém da plateia perguntou para a Malala, depois daquele tiro que você levou desse grupo terrorista Talibã, você tem raiva? Você pensa em se vingar deles? E ela fala que a maior vingança dela é educar a todos, inclusive as filhas e as irmãs daqueles que atiraram nela. Aquilo, quando eu ouvi, também ficou muito tempo aqui. Então, para a gente, da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura,
a nossa maior revolução, a nossa maior revolta contra esse sistema posto que está colocado, racista, sexista, é oferecer e colocar livros de qualidade para cada pessoa de Parelheiros. Essa é a nossa maior vingança. Obrigado. Ai, ai, como é bom, né? Ouvir esses dois, não é? Eu adoro. Bel, eu queria pedir você. A Bel tem uma experiência muito vasta em formação, né? Viaja pelo Brasil e também fora do Brasil. Teve uma experiência agora na América Latina, né? Com Los Hermanos. Está trançando aí parcerias maravilhosas para a gente fazer a Ursal. Começando pela. E queria pedir para você compartilhar um pouquinho dessas suas andanças. Que boas práticas, que práticas inspiradoras você tem visto ou você tem realizado, que eu sei que você também, além de formação com educadores e educadoras, você também faz rodas de leitura, né, clubes de leituras com jovens. E gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente dessas experiências que possam inspirar, né? Tem educadores e educadoras aqui, também os jovens, quem sabe eles possam se inspirar e fazerem clubes de leitura aí nas suas escolas. A gente tem inventado aí um monte de moda, né? Tem um parceiro nosso, que a Cris conhece também, o Tião Rocha, que ele fala muito com a gente do empodimento. E a gente trabalha com essa lógica do empodimento. Pode? Pode. É isso que é o empodimento. Então, a gente pensa assim, tudo que a gente pode fazer. Nós chegamos em Parelheiros quando a gente conheceu a Silvania, a Sidneia, a Kathleen, as meninas que estão lá até hoje na biblioteca, que trouxeram o Bruninho, o Rafa. A gente falou que a gente queria ficar 10 anos em Parelheiros. E não foi nenhum número cabalístico. É porque a gente falou, olha, se esses meninos têm 13, 14 anos, em 10 anos, eles vão ter 24, 25. E é uma idade que a gente já conseguiu provocar esse desejo de sonhar, de ser quem quiser ser. Você faz escolhas importantes. Foi nessa idade que eu saí de casa, fui fazer outras coisas da minha vida. Então, essa era a ideia. E os 10 anos fizeram a semana passada, fez 10 anos. E aí a gente acabou renovando para mais 10. E nesses nossos próximos 10 anos, juntos com esses meninos, meninas que estão lá, que eu chamo de menino, mas assim, só são pequenininho, mas tem idade já agora, a gente decidiu que a gente quer fazer de Parelheiros o melhor lugar para uma criança nascer na cidade de São Paulo. A gente chama de Centro de Excelência em Primeira Infância. E nesse nosso Centro de Excelência, tudo passa pela literatura. Tudo. A gente tem um centro de uma cozinha de alimentação saudável. Porque se a gente ficar comendo veneno, não adianta a gente ler coisa boa, porque a gente vai morrer. Então tem os produtores de orgânico lá de Parelheiros, e a gente começou a pensar, como é que a gente pode comer o que está sendo plantado aqui sem veneno? E aí a gente criou uma cozinha. E nessa cozinha, as atividades começam com literatura. Os meninos leem para suas mães, avós do bairro, que não são leitoras. A gente decidiu, igual a gente fazia lá com pílulas de leitura no início, que a gente descobriu o impacto que tem 4 leituras por semana na vida de uma criança. Ouvi a Yolanda Reis, ela fala que o primeiro livro que a criança lê é a voz da mãe. Por que a voz da mãe acalma? Por que a voz da mãe faz rir? Ele é um livro que está sendo contado ali. Mas quando essa criança entra em contato com palavras novas, com imagens novas, agora a gente está num bairro que não é leitor. A gente está numa região que não é leitora. Então, quem é leitor, que precisa levar a literatura. Então, o que a gente fez? A gente criou lá o Nascidos para Ler. Então, na verdade, quem é nascido para ler é a gente, que teria a obrigação de ler para uma criança que está numa família que não sabe ler.
Então a gente marca as casas, tem uma bandeira que fica na porta das casas, dizendo se ali tem uma grávida ou se ali tem um bebê. E aí qualquer vizinho pode ir lá, tanto ajudar a ficar com o bebê no colo para a mãe poder tomar um banho e ter uma folga, porque cansa, quem tem bebê sabe como é. Então, poder ir lá, ficar com o bebê um pouco, como fazer a leitura. Acho que na imagem passou rapidinho, mas acho que vocês viram umas pessoas lendo para os bebês. É dentro do Nascidos para Ler. A gente faz cine-debate. O que é o cine-debate, né? Os meninos organizam, são sempre filmes literários. Então, primeiro vê o filme e depois fica lá a indicação de literatura. A gente faz lambe poético, né? O prefeito que se licenciou para se candidatar a governador, agora dá multa, né? Se a gente cola lambe na rua. Então teve uma multa aí, uma mudança que ele fez, mas os meninos continuam colando poesia nos postes, apresentando os autores, porque a gente precisa povoar com literatura a comunidade. Então essa tem sido uma outra estratégia, além dos eventos, né? O Mulher Preta Presente. O que é o Mulher Negra Presente? Ele é um momento em que a gente lê autoras negras, mas que também traz a história das mulheres negras da comunidade. Então tem o Pretas em Retratos, que é fazer a escrita dessas mulheres, das histórias de vida, e pendurar, está lá do lado das autoras, tem a história da Cida, tem a história da Lu, tem a história da Marlene, que são mulheres que estão contando histórias. Aí o Sarau do Terror, o Bruninho podia contar. Mas uma coisa que eu acho que eu estou vendo como bacana no nosso país e fora, né? Eu tive agora recentemente na Colômbia, em Buenos Aires, com as bibliotecas populares e comunitárias, é ver bibliotecas que estão em lugares que antes só as igrejas ficavam. Você vê biblioteca lá em cima no morro, uma biblioteca que você está lá embaixo e você vê aquela biblioteca lá em cima dizendo que tem um outro lugar para se olhar a cidade, que não é só o lugar da religião, que é só o lugar da fé, é esse lugar da leitura e da literatura. Então, uma coisa que também tem sido muito importante, que eu tenho sempre conversado com educadores e educadoras nas formações, é da gente pensar como é que a gente traz esse outro lugar da literatura para dentro da sala de aula, da escola. Tem uma autora, eu não lembro o nome dela agora, que ela fala, quando você pega uma luneta para admirar os planetas, o que tem de mais interessante é o planeta que você está vendo lá do outro lado, e não o estudo da luneta, do instrumento, como a luneta funciona, como ela foi feita. Então a literatura, ela precisa ajudar a gente a olhar outros mundos, a olhar outros lugares. Também é importante conhecer a gramática, a estrutura da linguagem. A gente tem pego no pé lá, a gente estuda, né, leitura, a questão literária, a gente está procurando, porque a gente quer dominar essa outra leitura, né? A gente não quer ler só a gente quer ler tudo pertence. Mas como é que a gente pode aproveitar mais o que a gente vê, os planetas que a gente vê pela luneta, conversar mais sobre os livros e não tanto sobre como os livros foram feitos, é um pouco isso. Você podia contar o Sarau do Terror. Pode ser? Claro. Então, tá bom. O Sarau do Terror, ele é um evento muito bacana que acontece lá na Caminhos da Leitura. Acontece sempre na primeira semana de novembro e contraponto ao Halloween, né? Começou até por essa reflexão. Como a gente está dentro na extensão de um terreno do cemitério, a primeira vez que a gente foi fazer, a galera estava pensando em fazer algo parecido com Halloween, né? E aí a reflexão foi que não, né? Porque senão fica sempre os norte-americanos ficam ditando como tem que ser aqui a nossa cultura. Então a gente resolveu fazer o Sarau do Terror a partir das nossas vivências e a partir que a gente tinha como repertório. Então esse Sarau do Terror desse ano vai acontecer no dia 10 de novembro. Coloque na agenda. Se vocês quiserem ir, mobiliza o pessoal na escola, ver se é possível, que eu acho que vai ser bem legal. E é um jeito também de ressignificar o espaço, né? A galera tinha medo no começo de ir à biblioteca porque estava dentro do terreno do cemitério.
E aí, um tempo, a gente fez uma reflexão, uma conversa com outras pessoas, se a gente tinha medo, ou se a gente tinha vergonha de estar naquele espaço. E a gente, não. Eu não tenho vergonha. É o espaço que tinha disponível dentro do território e é o espaço que a gente está ressignificando, né? Olhando para o belo, olhando para a abundância ao invés da escassez. E aí, o Sarau do Terror é um momento muito lúdico também, mas um momento de discutir um tema que é difícil, que é a morte, que alguma vez na vida a gente vai ter que tratar. E a literatura pode ser um jeito bem bacana de fazer esse tema ficar mais suave. E aí tem desde teatro, que acontece nos túmulos, lá nas lápides. Esse cemitério foi o primeiro cemitério da cidade de São Paulo, então tem uma parte que é preservada e é bem bonita. E aí tem um momento que a gente desce com os convidados, que vem gente do mundo inteiro, já vem gente da Alemanha, enfim, para esse sarau. E a gente desce para ver o teatro, tem um recital de poesia, sobe, tem a sopa, né, que é um momento bem gostoso também do sarau, e também tem a parte que a gente reflete sobre algum tema do sarau. A gente já conversou sobre a morte nas religiões, a gente chamou representantes de algumas religiões, como a galera não lembro, católicos, os budistas, enfim. E aí, para falar de como a religião trata da morte dentro da sua cultura. E teve também um outro que a gente falou do genocídio da população negra, que a gente chamou alguns especialistas para falar de como que a morte chega, né, para os corpos negros. Então, é sempre a oportunidade de falar de um tema difícil, mas também que pode ser suavizado pela literatura. E suavizado no sentido de não tirar a sua relevância, mas de como tornar aquele tema entendível para todos, pensando que é um evento aberto para crianças, jovens, adultos, enfim. Então, a gente vem pensando de como essa biblioteca vem também decodificando essas linguagens que ainda são para poucos. Então, esses eventos, os lambes, a arte, o cine debate, o clube de leitura, foram jeitos e maneiras diferentes que a gente foi pensando para atrair para a literatura, para tratar de temas que também são relevantes e difíceis, mas também para que as pessoas se entendam protagonista nesse processo. E protagonista no sentido de que, sim, eu posso fazer a leitura do mundo, mas eu tenho que me enxergar enquanto coletivo. Porque é uma coisa que não dá para pensar hoje que eu sozinho faço mudança. As coisas têm que acontecer coletivamente. Eu acho que é isso. Acho que esse aqui Passando. Pensei, Antônio Cândido, ele tem um texto muito importante, né, que traz a literatura como um direito humano. E pensei em ler um trecho aqui para a gente, bem curtinho, que ele diz que a literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Por isso é indispensável tanto a literatura sancionada, ou seja, aquela aprovada, né, quanto a literatura proscrita, que é a literatura que é negada, marginalizada. A que os poderes sugerem e a que nasce dos movimentos de negação do estado de coisas predominantes. Fiquei pensando muito nos saraus, né, que eu acho que no sarau se exerce muito essa liberdade de se ler aquilo que quer, né, desde cânone até as nossas criações, enfim, e muitas vezes são malditas, né? E eu gostaria de perguntar para vocês se existem quais literaturas desses aprovados e os negados que tocaram vocês, que foram luneta, que ajudaram vocês a enxergarem longe ou enxergarem dentro, né? Se vocês lembram de algum livro, autor, enfim, se puder compartilhar com a gente. Eu tenho alguns. O mais recente que eu li, também já fica como indicação, foi o de Giovanni Martins, né, O Sol na Cabeça. São alguns contos.
Vai estar Ele na vai estar na Feliz. Feliz, né? Vou estar nesse dia. Dia 22, né, Suzy? Sábado. E aí eu já encontrei ele já 2 vezes, uma vez aqui no IBA, que no encontro que a gente estava promovendo, a segunda vez lá na Flip, que eu pude estar com ele. Mas eles são contos que ele conta as histórias de meninos que moram na Quebrada no Rio de Janeiro. E apesar de ser tão próximo e distante ao mesmo tempo, ele vai trazendo na sua narrativa uma linguagem que é muito parecida com a nossa, que a gente fala no cotidiário, mas que ao mesmo tempo é muito sofisticada. Então não é tipo, é um menino jovem, negro, da periferia que está escrevendo, por isso que é legal. Não, o que ele escreve é bom, e por isso que merece todo o louvor. Tem o Sérgio Vaz também, né, o colecionador de pedras, acho que também é daqui, né, dos nossos. Tem um outro que os jovens, eu lembro que o clube de leitura que a gente começou a fazer lá em Parelheiros, ele também foi ampliando e virando várias outras coisas, né? Graças, eu acho que inspirados no clube de leitura e nas atividades que acontecem na Caminhos da Leitura, surgiu um coletivo que se chama Encrespados, que eu também faço parte, que sai pelas escolas públicas das Quebradas falando sobre questões raciais dentro das escolas de um jeito que todo mundo possa entender. O Núcleo de Jovens Políticos, que também é lá do fundão da Amy Boimirim, eles criaram um clube de leitura lá na escola Amélia Quer e revolucionou a escola. A escola é outra coisa hoje. E aí uma das leituras que mais impactou eles lá, que eu também li junto com eles quando eu tinha lido, foi o Capão Pecado, do Ferrez, que é maravilhoso. Indico também a biografia... Estou acabando. Indico também a biografia da Malala. Eu acho que é um jeito bem bacana de conhecer a história dela em uma outra cultura que é diferente da nossa. Recomendo também um discurso da Chimamanda Adichie, né, Sejamos Todos Feministas, mas também tem o TEDx dela disponível no YouTube. E, por último, estava lendo Negra, Nua, Crua, da Mel Duarte, que é uma lindeusa maravilhosa, poeta, incrível. São essas. Alguns já citados pelo Bruninho. Que tem uma coisa que a gente faz, tem sido uma estratégia muito bacana para nós, que é conversar sobre livros. Fazer aquilo que o pessoal faz com novela, fazia, né? Ninguém nem liga mais tanto para novela, acho que só minha mãe, que ela tem tempo e para ver novela, mas assim, a gente sempre via as pessoas conversando sobre novela, e até quem não assistia ficava por dentro, né? E a gente faz muitas conversas sobre livro, muitas, de fotografar trecho de livro e mandar um para o outro nos grupos do WhatsApp, de encontrar um autor e mandar foto. E um dia aconteceu uma coisa muito bacana, a gente estava no aeroporto, porque isso foi uma estratégia nossa como educadora, sempre levar os meninos para os eventos que a gente ia. Aqui não foi o caso, o Bruninho foi convidado e eu fui convidada, mas no começo a gente sempre fazia isso, de perguntar, olha, não pode um menino, uma menina comigo, para conhecer, né? Isso aqui, às vezes vocês estão aqui falando assim, quem inventou esse sarau? Quem inventou essa história que a gente tinha que ir hoje para essa Feliz? Mas chega um dia que cai a ficha, a gente fala, gente, que legal que alguém me levou naquele lugar. Aí eu já sei como que o negócio funciona, a gente poder aprender, né? E uma vez a gente estava no aeroporto e subiu o Ricardo Azevedo, que é um autor bastante lido nas escolas, e a gente tinha lido os Contos de Enganar a Morte, por causa do cemitério. E aí a gente viu passar, e aí os meninos falaram assim, quem não é o Ricardo Azevedo? Ele estava subindo e nós estávamos descendo. Aí eles deram a volta, subiram correndo, ele parecia um ator de TV. Aí os meninos, Ricardo Azevedo, ele falou, gente, sou eu, como vocês sabem? Aí a gente tinha acabado de ler Contos de Enganar a Morte. E aí o Ricardo Azevedo, o que ele fez, né? Pediu o endereço da biblioteca, mandou todos os livros autografados para lá. Porque o que os autores querem? Ser lidos. É isso. Foi assim com Luiz Rufato, e aí eu trago um dos livros que, para mim, são muito importantes. Eles eram muitos cavalos,
Eu gosto muito como Luiz Rufato traz as personagens, a vida que ele traz, a angústia que ele provoca, e nós lemos juntos na biblioteca. E quando a gente propôs, né, de ler esse livro, algumas pessoas falavam: mas esse livro é demais para menininhos da periferia, será que eles vão entender? A gente falou: deixa com a gente. E aí o Rufato, ele mesmo foi lá conversar sobre o livro, virou um parceiro da biblioteca. Ele vai pelo menos uma vez por ano discutir um livro dele. Então, como é que a gente olha, né, por aqui, né, qual é o livro ideal para cada pessoa? É o livro que você olha e fala: eu me vejo, o livro que te ajuda a ser espelho, né, o livro que te ajuda a se ver. Então, eles eram muitos cavalos, um defeito de cor, da Ana Maria Gonçalves, que é o único livro que eu conheço que conta a história da escravidão na perspectiva de uma mulher. A narradora é uma mulher contando como é que ela viveu a experiência da escravidão. E, para pegar um dos que Quarto de Despejo, né, Carolina Maria de Jesus morreu em Parelheiros, onde a gente está, né, e ela foi traduzida em 13 línguas, e o Brasil não reconhecia a escrita de Carolina. Quarto de Despejo é Onde Estais Felicidades, Diário de Bitita, ela escreveu um monte de coisa que nunca chegava, né, na escola. E a gente viveu uma experiência bem bacana, que foi reler Vidas Secas. Aqui, quem já leu Vidas Secas? Bastante gente. Vidas Secas era a leitura obrigatória para a gente. E o jeito que a fome está tratada ali não tem nada a mais, né? É outro jeito do que o jeito que Carolina também fala da fome. Então a gente pegou e releu Vidas Secas para os meninos aprenderem a gostar de Vidas Secas. E a gente foi analisar os dois jeitos de se falar da fome. Uma mulher e aquele outro autor, né, onde nem os filhos têm nome. A cadela tem nome, a baleia tem nome e os filhos não têm. Então, eu ficaria nesses. Gente, acho que a gente pode abrir um pouquinho, porque a ideia é a troca mesmo, como o Bruninho trouxe, né, essa provocação também, de como vocês pensam, se vocês jovens também quiserem, enfim, colocar a opinião de vocês, né, se a literatura é legal, como que é essa experiência de vocês com o livro, se a escola facilita, se vocês têm acesso, como, enfim, todos super convidados aí a gente trocar mesmo uma ideia. Sim. Sim. Quem for fazer pergunta, então, por favor, que venha aqui, por conta do microfone, está sendo gravado. Tá? Achei que elas estavam correndo para fazer a pergunta. Já estava indo levar o microfone. No contrato dos primeiros 10 anos, né? E agora vocês fizeram essa renovação recentemente. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, porque o Bruninho a gente está vendo, está aqui falando, já dá para a gente concluir toda essa trajetória aí que ele pôde criar, né, de história. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos outros, dessas meninas que você citou o nome. Onde é que elas estão? O que elas estão fazendo? Quem continuou? Né? Do pessoal que está chegando. E acho que a pergunta fundamental é: qual é a mudança mesmo que se observa para essas pessoas que ficam nas bibliotecas? Não sei se... Só vai dar eu no vídeo fazendo pergunta. Ai, gente, me deu muita vontade de correr para casa e ler meus livros, que eu tenho muitos que eu olho assim, fico assim, gente, como que eu parei de ler, né? Nesse decorrer de tempo, principalmente com o advento da internet, né? Eu queria perguntar para a Bel, e depois o Bruninho complementa, a mudança do perfil desses leitores pós, né, esse grande boom da internet,
A gente sempre tem essa discussão das velhas mídias, das novas mídias, se em algum momento as novas mídias vão engolir as velhas mídias, né? E deixar de existir. Eu digo que não, porque eu sempre olho meus livros e sinto o cheirinho, fico, tenho que voltar a ler, né? E eu quero, acho que, ficar mais perto de vocês para eu voltar com esse hábito, assim. Acho que a primeira coisa que eu quero fazer no meu é conhecer a biblioteca, caminhos da leitura. E acho que é isso. Tem alguma outra coisa que eu estava pensando ali, mas acho que foi embora. Mas, resumindo, né, porque a Bel acho que acompanha esse processo, né, tempo sem internet, que, né, eu também fiz um pouco desse tempo da gente não ter internet, ou menos acesso à internet. E agora, né, com todo essa trajetória que antes no sarau a galera levava o seu pedacinho de papel, agora não, a galera faz com o celular, né? Então a gente tem uma mudança aí nesse caminho, mas basicamente isso. E tá linda essa mesa. Vou começar então pela última pergunta, por essas mudanças, né? A gente também, né? Eu com 51 anos a gente ouviu, vai acabar o livro, vão fechar as livrarias, e o que a gente viu é o contrário, né? Acho que a gente nunca conversou tanto, estou falando das pessoas que vêm de áreas periféricas como eu, a gente nunca conversou tanto sobre livros e sobre leitura. Até porque a gente não tinha, para chegar de um lado para outro, ainda hoje, a gente está aqui na Sul, e é tão difícil a gente chegar de Parelheiros para cá, né? Porque nós somos da Sul, mas nós não estamos conectados por transporte. Então, mas só que a gente está pelo WhatsApp. O que a gente conversa, está aqui a Maíra também, que é da rede Litera Sampa. Então, assim, Maiara, o que a gente tem de conversa sobre literatura, amanhã a gente vai receber uma escritora da Espanha, que vem se encontrar conosco, a Maria Dueñas, que vem conversar sobre o novo livro dela, As Filhas do Capitão. Então, aí a gente está conversando já um monte, a semana inteira, sobre esse assunto. Sobre a Feliz, quanta gente a gente está conversando, contando as mesas, o que está acontecendo. E antes a gente não tinha jeito, você tinha que estar fisicamente nos lugares. Nós até temos, a gente ganhou aí de presente o Kindle, né? A gente ganhou um Kindle para... Todo mundo continua com o livro do mesmo jeito, com o Kindle e carregando o livro. Então, eu acho que essa profecia não funcionou. Acho que uma das coisas que foram um grande equívoco foi enfiar as livrarias dentro de shopping center. Porque a gente tem um outro desafio, que é enfrentar o segurança do shopping center, aquele monte de luz, aquele monte de loja, e a livraria de rua, a roupa, o código para você entrar no shopping. E na livraria de rua você entra, né? E aí o que a gente tem são os sebos, que também estão muito concentrados em áreas centrais. A gente lá não tem nenhuma livraria no fundo onde a gente está, tem a biblioteca. Então, acho que essa é uma das coisas que eu acho que precisavam aí acontecer. Mas eu tenho visto as pessoas conversarem demais sobre os livros, tem sido... E aí a gente vai ficando, né? A minha casa está um horror, gente, um horror. Porque, assim, tem livro segurando porta, você chega à visita e você tira os livros debaixo da mesa, esconde no quarto, a visita vai embora, você tira os livros, traz de volta. Porque a gente vai andando nos lugares, a gente conhece livro novo, você tem vontade. Imagina o que isso significa, né? Livro ostentação mesmo. Sapato eu não tenho tanto, mas livro eu tenho. Que antes só tinha a Bíblia, a coleção e o Jorge Amado. Eu só tinha esses livros dentro de casa. Então, hoje, poder ter os livros, poder conversar sobre eles, tem uma força. E aí, o que a gente tem percebido de mudança? A gente tem um monte de gente com esse mesmo picada, como eu e o Bruninho. Então, a gestão da biblioteca é feita por 5 jovens. Agora chegou mais um, né, para engrossar a turma, como mediador de leitura. Eles que tocam a biblioteca. Eu vou lá, às vezes, uma vez por semana. Essa semana, como eles vêm para encontrar a escritora, eu não vou, porque é o único dia que eu tinha para ir lá.
Então, isso tem sido uma coisa muito bacana. Então, hoje, a gente tem um grupo muito grande, são 14 mães mobilizadoras, que são essas mães que levam literatura, mas também levam todas as questões de cuidados aos bebês dentro do bairro, né? Mas a literatura elas levam com o livro, e a gente tem livros espalhados em algibeiras, na sorveteria, no supermercado, na unidade de saúde. Todo canto que você vai lá tem livro espalhado. Porque se você não tiver livro, como é que você vai formar leitor? Eu não consigo imaginar outros jeitos, além da importância da oralidade, mas como é que você produz essa autonomia? Então, quando nós chegamos para ficar em um bairro. A gente chegou no Barragem, no Colônia. Depois a gente decidiu, olha, em 10 anos vamos ficar em 3 bairros. Aí, no meio do caminho, todos os meus amigos, eu não sei como que o Binho não foi lá até hoje, porque todos os meus amigos eu chamo, eu falo, gente, vamos ali. Às vezes o ali demora 3 horas. Depois de hoje, acho que ele vai um dia lá com a gente. Fazer um sarau lá. E aí a gente conseguiu levar o Tião Rocha para lá. Então hoje a gente está em 5 bairros, em 6 bairros a gente está. Porque então qual que é a ideia, né? Esse centro de excelência em primeira infância é a gente conseguir ter esse grupo de liderança que a gente tem hoje em Colônia, Barragem, Nova América, nesses outros 3 bairros também. E aí a gente pode descansar, ficar de boas, né? Porque essa era a ideia, né? Então hoje esses meninos, eles escrevem projetos, eles fazem relatórios, eles criam, eles são as lideranças que faltavam há 10 anos atrás, as lideranças jovens que não tinha, hoje tem. Então eles, você vê o Bruninho, criou o grupo Encrespado, tem o Perifeminas, que é um time de futebol que se encontra no campo, elas deitavam no campo para garantir o direito de jogar bola. Depois começavam a jogar gritando o nome de meninas que tinham sido assassinadas no nosso país. E hoje elas sentam para discutir as questões de gênero no boteco. Quando elas estão lá, isso muda a conversa. Isso faz a diferença. Porque uma coisa é os caras estão lá no boteco, falando, contando com quantas meninas saíram. Quando as meninas sentam no boteco e começam a discutir, isso muda. As pessoas têm que se encontrar. E hoje o Perifeminas está lá, né, dentro da escola, formando time femininos de meninas também. E discutindo literatura e futebol, né? Elas separam todos os livros que podem interessar. Então, as coisas estão andando, né? A gente poderia fazer um encontro sobre os melhores erros também. A gente fez bobagem, coisas que não deram muito certo, mas que serviram para a gente aprender e não desistir e renovar aí mais 10 anos. Tem alguma relação com a fé? Não, mas nós somos amigos a gente conhece, né? Mas não tem. Lá quem está somos nós, a Cooperapas. Então a gente entrou no turismo, né? Hoje eu sou mestranda da área de turismo. Eu estou estudando as viagens literárias dos jovens periféricos. Eu estou estudando como é que uma biblioteca faz uma área que era periférica mostrar qual é a sua centralidade. Como é que a gente pode discutir essa questão de centro, de periferia, como é que a literatura faz as ideias viajarem. E eu fui fazer isso dentro do turismo. Estou lá, do turismo, inventei essa moda. Oi, Bruno, se você ainda for responder as perguntas da Sheila e da Diane, tudo bem. Mas eu ia perguntar exatamente sobre essa viagem aí da Bel no turismo, que eu também estava curiosa. Pode perguntar, eu pergunto isso, tá bom. Então, eram 2 perguntas, né? A primeira era sobre isso, sobre o turismo, né? Esse olhar para um turismo que não é um turismo comercial, mas talvez seja, né, capital que há de mais rico mesmo, né, na produção de um pertencimento, eu imagino. E que você falasse um pouco desse olhar, que é um olhar muito especial. E também queria que vocês, né, de forma geral, abordassem um pouco a sustentabilidade dessas iniciativas. Como que os meninos estão? Eles acessaram algum fundo? Eles fizeram um projeto para quem? Como se manter? Porque eu vejo que isso também é uma questão, né? Quando vai batendo aí os 18, 19, 20 anos,
né, chega essa história, quer dizer, ou eu vou para o McDonald's ou eu vou, né, vou investir no meu sonho. Então, falar um pouquinho dessa sustentabilidade para jovens, como é que é, e de repente, quem sabe a gente tem alguns aqui, né, que de repente ponham em prática. É isso. Sim. E aí, galerinha? Vocês querem perguntar algo? Sim, pensem aí. Se quiserem, vocês descem, tá bom? Ou podem mandar por escrito, se vocês preferirem. Ou levanta e fala daí mesmo, que dá para ouvir. Sim. Se vocês quiserem falar daí, a gente repete aqui, tá bom? Eu vou respondendo aqui quando vocês pensam. Então, acho sobre a questão da internet, eu acho que é isso mesmo que a Bel trouxe, mas acho que é muito... Tem muitas coisas por trás também. Eu acho que é uma discussão que deve ser feita assim, mas também antes dessa discussão tem que ser feita uma discussão de acesso. Eu acho que sempre que levanta esses questionamentos é sempre quem teve acesso à internet, a livro, a transporte, ao centro. Então, sempre fica assim, vai mudar, vai ser assim, mas não, a gente que nunca teve acesso à literatura e continua não tendo acesso a outros direitos essenciais, para a gente é algo que é necessário e que vai ser necessário por muito tempo. Então, acho que dentro dessa pergunta, ela vem carregada de outros olhares e outros lugares. Então, tipo, pessoas que sempre tiveram acesso. Então, é muito fácil. Não é? Eu acho que sobre onde estão a galera da biblioteca. Eu acho que estão lá, segurando... É isso. Lá em Parelheiros a gente também, agora, alguns pontos tem sinal 3G, mas antes chegava ali em Parelheiros, já não tinha mais sinal. Esses dias a Bel estava indo encontrar a gente, ela ficou sem sinal, eu encontrei a Bel, estava mandando uma equipe de busca para você. Porque é normal ficar sem sinal aqui, não onde você estava. Mas enfim, mas sobre onde estão as meninas e o pessoal que é do grupo, hoje elas estão em atividade lá na biblioteca, né? A Rede Litera Sampa, a gente tem um prêmio que chama Prêmio Litera Sampinha, que é onde as escolas da nossa rede, as crianças que frequentam as bibliotecas participam de uma premiação de produção mesmo, de escrita. Hoje tem HQ, tem produção de vídeo, então elas estão lá engrossando o caldo. Eu estou contando aqui coisas que a gente faz na prática. Então, às vezes, vocês vão encontrar ela, às vezes sou eu, então a gente se divide, porque a gente acha que é importante disseminar essa ideia. Eu acho que o termo correto nem disseminar. A gente estava discutindo isso na biblioteca esses dias, porque elas também vão me dando muitos toques, né, para eu ser menino e tal, tá nesse lugar de privilégio todo. Então, a gente está começando a pensar no termo de ovular, que é mais demorado, que é com processo. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de reflexão, a gente vai aprendendo porque está junto, saca? Então, acho que é isso. Acho que a gente vai se dividindo. E aí, respondendo já a pergunta, aí depois passo para a Bel, sobre a questão de... não vou falar de turismo, né, porque eu não sou turismólogo, mas, enfim, eu acho que sim, que hoje, não só as bibliotecas comunitárias, mas todo o movimento de cultura, os espaços de culturas que estão nas regiões periféricas e tal, vem sofrendo com a falta de recurso, né? Eu acho que a gente não tem uma política pública ainda que enxerga a cultura e a educação como investimento. A gente ainda vê como gasto. A gente precisa mudar essa lógica dentro das nossas cabeças. E aí, como tem uma galera jovem aqui, e a gente está em período eleitoral, acho que é muito importante também a gente levar esse tipo de debate para dentro de casa, para dentro das escolas, de pensar que tipo de país que a gente quer, né? Se a gente está falando que a gente quer um país menos desigual, um país menos homofóbico, um país que não exista racismo, cultura e educação é algo que tem que ser enxergado como investimento. E é isso, né? Eu acho que a gente, na biblioteca, com o tempo, a gente foi aprendendo a escrever para edital, a gente já teve alguns anos VAIS, a gente já... Oi?
Então o VAI é um programa aqui do município, né, da Prefeitura de São Paulo, que é valorização das iniciativas culturais. Então todas as pessoas que têm grupos, coletivos, que não são formais no sentido de ter CNPJ, ter toda aquela documentação que é exigida, pode apresentar uma proposta e, se a sua proposta for contemplada, ela pode ganhar, entre aspas, um recurso para que você desenvolva os seus projetos. Mas uma coisa que os movimentos sociais, né, os movimentos culturais vêm fazendo muito ultimamente é fazer esse recurso que um grupo ganhou ser distribuído com outros grupos, né, que é um trabalho em rede, que eu acho que a Bel vai contar mais quando for falar do turismo. Então, a gente, há muito tempo, nas quebradas, a gente vem fazendo esse trabalho em rede. E aí uma coisa que, só para finalizar e passar para a Bel, que eu vi recentemente, tem um TEDx, que eu não lembro o título, mas também é da Monique Evelyn, de Salvador. E aí ela termina o TEDx falando assim, olha, será que quebrada e periferia está relacionada a sempre Vale do Silêncio, e o Vale do Silício está sempre relacionada à inovação? Se a sua resposta para isso for sim, a gente tem um problema. Então, acho que é muito isso. A gente que é das quebradas, que estamos nas margens, há muito tempo, a gente vem produzindo, a gente vem compartilhando, a gente vem escrevendo, mas inovação é sempre o que acontece no centro, é sempre o da Casa Grande, e o gambiarra é o nosso. Então, gente, já deu o que tinha que dar, só que não, a gente produz, a gente faz coisa de qualidade, a gente quer recurso, a gente não quer pouquinho. Porque é muito fácil o filho do patrão terminar o ensino médio, termina a faculdade com 23 anos e tem 40 mil reais para errar. E o nome disso é empreendedor. Agora, a gente, com 18 anos, vai para o McDonald's, queima mãos, pega 3 horas de ônibus e a gente faz gambiarra, a negócio a lógica é outra. E aí, para finalizar de verdade, eu estava fazendo um curso de curadoria de conhecimento. Nesse dia eu até mandei vários áudios para a Bel, que tempo que a gente... meia-noite, 1h da manhã. E aí eu saí do curso de curadoria de conhecimento. Eu lembro, aí lá eu era o único negro nesse curso. Aí uma moça levantou a mão lá, perguntou pro professor: então como que a gente faz como que eu faço para vender uma ideia boa pro meu chefe no elevador em 1 minuto? E aí o pessoal ficou discutindo quase 40 minutos e tal, falando sobre isso e tal. E eu lá quietinho no meu canto. E a Bel sempre ensinou uma coisa pra gente. Fala, olha, sempre que a gente chega nos lugares, mesmo que você não sabe o que você vai falar, senta na frente, levanta a mão, olha, anota. Porque a gente não pode ficar mais no canto e no fundo dos lugares. As pessoas precisam perceber a nossa presença. E é muito isso. Aí eu levantei a mão e falei assim, olha, para ela, não sei se eu tenho uma resposta, mas de onde eu venho, eu vejo um moleque fazendo trabalho infantil, ele sobe com 14 anos no ônibus e de um ponto para o outro ele vende house, salgadinho, Coca-Cola, e você não vende uma ideia de 1 minuto para o seu chefe? Então, inovação é o que a gente faz, não é isso que vocês estão chamando de inovação. É isso. Então, isso é um pouco do que a gente faz, né? O Bruninho estava falando, tem gente para perguntar ali atrás, Desce para cá para vocês pegarem no microfone. E aí eu vou respondendo aqui a pergunta. Vamos descendo para cá. E o que a gente faz é muito disso, né? Da gente ir aprendendo com o nosso corpo inteiro. Então, não dá para a gente aprender só naquela postura de um fala, o outro escuta. Então, isso foram coisas que a gente foi aprendendo. Isso que o Bruninho está falando para vocês é uma dica preciosa. A gente que é tímido, eu sou uma pessoa um pouco tímida, e eu encontrei um jeito de enfrentar a timidez. Porque foi, puxa vida, eu fui a primeira pessoa da minha família que conseguiu estudar. No nosso bairro, nós éramos 3 pessoas que são amigas até hoje, e todos continuam atuando, transformando suas realidades. Eu falei, eu não posso ficar no cantinho, eu não posso me dar o luxo. E aí eu encontrei um jeito para aprender a falar. Eu sempre pensava assim, qual é a pior coisa que pode acontecer quando eu for falar? Aí eu pensava para mim, a pior coisa é eu desmaiar de vergonha. Aí eu falei, gente, se eu desmaiar de vergonha, é sacanagem alguém ficar rindo. Alguém vai vir me socorrer, vai dar água, abanar, fazer alguma coisa. Então, o pior não é péssimo.
E isso me deu coragem para ir para o palco, para conseguir falar. E eu fui transmitindo isso sempre para quem estava perto de mim. Então eu falava, olha, você tem que falar uma coisa importante. Você está morrendo de medo? Senta na frente de quem está coordenando a reunião. Porque mesmo morrendo de medo, você vai levantar sua mão e o outro vai te ver. Se você ficar lá no fundo, no escurinho, você levanta o dedinho, a reunião acabou e você não conseguiu falar. A outra dica, não vai sozinho. Vai sempre em dupla. E essa era uma dica que eu dava sempre para os educadores. Porque eu trabalhei em algumas secretarias que adorava chamar o educador, principalmente para trabalhar a Lei 10.639. Vai você que é Rastafari, que já entende disso. Aí ia sempre o mesmo, que todo mundo já olhava e achava ele um chato, porque ele estava sempre falando da mesma coisa, e aí sobrava sempre para ele ter que falar o assunto. Então eu falava assim, olha, vem sempre um que já fala do assunto e um outro que não sabe por que a secretaria está dando essa formação. Porque aí você tem dois, né, que são aliados. Então a gente tem que ir encontrando essas estratégias e resolvendo. E aí, Regina, foi uma das coisas que a gente percebeu. A biblioteca ela começou a virar uma referência. Um monte de gente começou a ir para lá. Essa coisa inusitada, né, biblioteca no cemitério, falar de morte, sarau do terror. A gente começou a receber um monte de gente. E a gente combinava com as pessoas que elas seriam embaixadoras de Parelheiros. Então, cada amigo que a gente levava lá, a gente falava assim, olha, posta alguma coisa contando que aqui em Parelheiros não é cativeiro de sequestrador, que aqui tem gente que lê. E isso começou a ir fazendo a voz circular. Aí era 2000 e... Isso aconteceu em 2009, um ano depois que a gente estava lá, a gente chamou um pessoal da área de turismo, se ajudava a gente a pensar o turismo de base comunitária. Porque falou, olha, essas pessoas vêm, às vezes elas vêm de longe, elas querem um lugar para dormir, tem o Centro Paulos que está lá, mas a gente começou a pensar como organizar isso, e aí as pessoas foram uma vez e não voltaram mais porque era longe. E aí aconteceu que eu tive câncer, e eu precisava ficar afastada do trabalho. Eu falei, sabe de uma coisa? Já que eu vou precisar dar uma meio afastada e vou precisar repensar na minha vida, porque a gente fala assim, todo mundo sabe que nasce cada dia um a menos. Você nasce já sabendo que você vai morrer. Mas quando você recebe um diagnóstico de doença grave, você tem certeza que você vai morrer. Você vai, que sacanagem. Eu falei, eu não quero morrer agora. E aí eu fui estudar turismo. Eu sou graduada em turismo. Aí eu fiz uma outra faculdade, porque o médico falou, olha, você tem que fazer um tratamento de 5 anos. Eu falei, gente, se eu estiver estudando nesses 5 anos, eu tenho outras coisas para pensar que não é a doença. E assim foi. Quando eu terminei o tratamento, eu já tinha uma outra graduação. E aí a gente começou a discutir com o pessoal do local. Como é que pode ser um turismo de base local, que a própria comunidade organize? E aí a gente tem hoje o Acolhendo em Parelheiros, que é a cooperativa dos agricultores orgânicos, a Cooperapas, uma parceria com o SESC, com a nossa cozinha de alimentação saudável, que é a Amara, a biblioteca e a Casinha das Histórias que a gente criou. Então a gente vai ter, vocês vão ver quem frequenta a SESC, vai estar lá na revistinha do SESC em novembro, o primeiro que eles chamam de Fan Tour, que é o primeiro teste do roteiro que os agricultores produziram. A gente trabalha com diagnóstico participativo, que é cada propriedade ver o que tem de melhor na sua propriedade, um vai ajudando o outro a construir. Então, hoje a gente tem um roteiro que é de agricultura e envolve a questão cultural. E aí eu fui para o mestrado em turismo, porque eu falei, essas coisas que eu falo, se eu falasse na educação, já tem um monte de gente falando. No turismo, eu faço o maior sucesso. Porque ninguém sabe, fala assim, desde quando biblioteca é ponto turístico? É ponto turístico, biblioteca pública da Europa, que tem uma tradição de biblioteca. E aí eu falo, não, tem uma biblioteca comunitária que já recebeu mais de 100 visitas de pessoas do Brasil, de fora do Brasil. Então, eu estou discutindo dentro de mobilidade, e o conceito de mobilidade ele estava muito ligado à questão urbana. E eu estou discutindo mobilidade de ideias, de pessoas e de modelos. Quando a gente senta aqui para conversar, a gente está fazendo as ideias viajarem. E a literatura faz ideias viajarem, faz as pessoas viajarem.
Então, eu estou começando, eu estou no começo ainda do mestrado, mas eu estou discutindo isso. Como é que jovens da periferia eles saem do lugar por conta da literatura? Que poder é esse que a literatura nos dá e que nos faz circular? Temos as três para perguntar. Quem quer começar? Pode ser Aline, e aí, na sequência, vocês, meninas? Pode ser. Queria agradecer pela mesa, é uma mesa muito potente. Me identifiquei muito com a história do Bruninho, porque eu também ficava muito na biblioteca, quando eu era mais nova. E aí você falando da literatura, né, de onde que a literatura pode levar, assim. E é inacreditável como pode levar para lugares que você nem imagina, assim. E eu fico muito feliz com isso, até enquanto poeta, de hoje conseguir alcançar vários lugares e várias pessoas através da palavra e através do que eu tenho para dizer, né? E aí eu também achei muito interessante essa coisa que vocês falaram do silêncio, né, e do silenciamento. Tem um texto da Audre Lorde que é a transformação da linguagem, não, a transformação do silêncio em linguagem e ação. E aí que foi um texto que mudou minha vida também, no sentido de perceber que eu precisava falar, senão eu iria adoecer. Então, é muito louco ouvir isso novamente. E aí a pergunta que eu tenho para fazer é que eu sempre gostei muito de ir nas bibliotecas. Eu frequentava a biblioteca ali da favela do Monte Azul, ia bastante, porque é perto da minha casa, então ia bastante para lá, porque era um espaço agradável. Ia bastante na biblioteca da escola, porém, a biblioteca também é um espaço que pede muito silêncio. E aí a gente está nessa luta, né, de também romper nossos silêncios, né, e de ser um espaço, de vislumbrar um espaço de fala, de discussão, de reflexão. E a pergunta que eu tenho para fazer, para sonhar agora, como que seria uma biblioteca ideal, que aproxima, que traz o debate, enfim, o que seria uma biblioteca ideal para vocês? A pergunta eu vou perguntar para o Bruninho e para a Bel, tá? Eu quero saber se vocês são escritores e o que trouxe vocês a ser tudo o que vocês são hoje, tá? Eu queria saber de vocês dois qual foi o maior obstáculo até agora na caminhada de vocês. Obrigada. Eu não vou conseguir ser tão rápida como elas. Espero que eu consiga me expressar. Bruninho, você falou uma coisa que me mexe muito comigo, essa questão dos espaços de leitura como espaços de emancipação. E a Bel coloca também como um lugar onde a gente pode encontrar a nossa voz, né? E eu queria compartilhar uma dificuldade minha como professora de sala de leitura da rede municipal, que eu acho que hoje na rede municipal a gente tem um grande privilégio, que são as salas de leitura. Então, essa coisa da biblioteca trancada, talvez para os nossos alunos é meio longe essa, né, realidade, né? Porque eles sempre tiveram essa coisa de ter uma sala de leitura bem equipada, com um acervo lindo, né, ir lá uma vez por semana e tal. Mas, apesar dessa realidade diferente, muitos, às vezes, não acessam, né? Existe uma resistência, existe ali um... E eu não sei, eu fico me perguntando se a estrutura escolar, né, de agrupar alunos por faixa etária, e nem sempre eles têm a mesma maturidade, os mesmos interesses. Então, às vezes, por mais que a gente tenha essa estrutura de sala de leitura, com acervo legal, existem mini-grupos dentro de uma turma, sei lá, dentro de um 8º A, e esses mini-grupos acabam se silenciando, porque não vão se colocar, porque, enfim, tem o outro lá que vai me julgar se eu falar, né? Então, eu acho que
assim, não sei se eu estou conseguindo me expressar. A gente tem uma superestrutura legal, tem um espaço, tem um acervo, mas tem limitações, outras limitações que às vezes atrapalham para que a gente consiga realmente efetivar um espaço de leitura como um lugar de voz, né, de se encontrar de onde a gente vem, de emancipar, de superar a opressão da nossa realidade, né, das desigualdades sociais. Enfim, vocês, Bel, que têm experiência no magistério, né, e como agente de leitura, às vezes vocês... essa é a minha pergunta, o que vocês poderiam ajudar com a experiência de vocês? E aqui vai uma pergunta do Raul, aluno do Marli Ferraz, né? Ele quer saber se o Bruninho já lançou livro e se tem alguma poesia sua, ou se depois você puder falar uma poesia em algum livro por aí, uma antologia, tá bom? E a Raul? O Raul está ali em cima, do lado da Néia, ali da professora Néia. E eu quero fazer uma colocação, vocês falaram de livros, e eu tenho uma paixão que me ajudou muito, né, de um personagem. Eu e Suzy, nós tínhamos um bar aqui no Campo Limpo, né, e eu, lendo O Grande Sertão, eu conseguia falar de igual assim, com os traficantes, com os ladrões, nada contra o ladrão, nada contra o traficante, mas conseguia falar de igual para eles, porque eu tinha lido o Guimarães Rosa, e ele era um jagunço, corajoso pra caramba. E aquilo me dava coragem de tratar os caras como igual. Eu não tinha medo por estar lendo o Riobaldo. Isso foi um cara muito potente, que me ajudou muito, né? Que coisa maravilhosa. E se vocês têm algum livro aí na vida de vocês que deram coragem também. Olha, biblioteca ideal. Eu lembro que eu fiz essa pergunta em algum lugar para alguém também. Mas eu acho que é bem difícil assim de pensar uma biblioteca ideal, sabe? Eu acho que eu tenho um pé atrás no sentido tipo de querer colocar dentro de uma caixa um modelo. Eu acho que o que a gente pode se aproximar é de como a gente cria ou promove espaços ideais para ter diálogo, seguro, confiança, onde as pessoas possam existir do jeito que são. Sabe, eu lembro de uma coisa que, quando eu comecei a falar bem no começo, eu falei que a biblioteca é esse lugar também de viver a liberdade e a democracia. Quando a gente foi criar a biblioteca onde eu atuo, a Camisa da Leitura, a gente foi perguntar para os jovens lá de Parelheiros como que era a biblioteca que eles frequentavam. Claro que a maioria nunca tinha ido às bibliotecas e achava que o centro da cidade era Santo Amaro. E aí alguns que acessavam bibliotecas falavam assim, olha, já basta a polícia pedir RG para a gente, quando a gente chega na biblioteca, pede RG e comprovante de residência. E lá virou um lema da nossa biblioteca, a gente não vai pedir. As crianças vão sem pais, e pode pegar um livro emprestado. Então a gente quer romper com as barreiras e não criar mais uma. Então, para mim, a biblioteca que se aproximaria desse espaço ideal é a biblioteca que rompe barreiras, que rompe com paradigmas. A gente estaria se aproximando cada vez mais desse lugar que seria um lugar democrático, livre, enfim. A segunda? O que levou... Anota, o que levou para fazer o que eu faço. Você é escritor. Eita, não escrevo. Na verdade, eu não sou escritor, mas eu acho que antes de eu estar na faculdade... Olha que doido isso, né? Acho que antes de estar na faculdade, eu escrevia mais sobre algumas coisas que eu achava sobre a sociedade. Eu escrevo muito, mas é coisa tipo de trabalho, você escreve, vai e entrega. Mas tem um texto que eu escrevi um tempo, no comecinho do semestre, falando sobre juventude, trabalho e encarceramento em massa. E aí viralizou, um pessoal leu eu fiquei sabendo que o pessoal leu na USP, na Faculdade de Educação, eu fiquei, me achando e tal, mas eu acho que não escrevo, mas é uma possibilidade. Eu estou começando a pensar sobre isso, porque as pessoas vêm me perguntando bastante, com frequência, sobre isso de escrever. Mas
Mas a gente teve, no Litera Sampa, a gente teve um tempo, mas que a gente pretende retomar, um curso que chamava Nas Tramas da Escrita, que a gente percebeu que tinha essa necessidade dos jovens escreverem as suas histórias, quem era poeta escrevia poeta, quem era músico escrevia músico, as suas músicas. Então era um espaço que a gente conversava com a pessoa que era especialista em literatura sobre as coisas que a gente queria escrever e falar. Então a gente quer voltar a ter esse espaço para que mais jovens e outras pessoas escrevam sobre sua realidade. A outra... Maior obstáculo? Eita. Eu acho que um dos maiores obstáculos hoje, acho que não só para mim, eu acho que para a maioria das pessoas que vivem de cultura e educação, é a questão de grana, né? A gente, infelizmente, vive em uma sociedade... a gente vive numa sociedade que é capitalista, a gente vive lutando contra esse sistema. Inclusive, já chamaram o nome da biblioteca é Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. Já chamaram, Biblioteca Comunista Caminhos da Leitura. Já vai. N vezes. Tá ali. Mas eu acho que a gente vive defendendo que a biblioteca tem fim público, né? Qualquer um, como a Bel trouxe, né, pode chegar lá, pegar um livro, acessar esse espaço. Então, por isso, tem que ter destinado recurso público para automação do acervo, para garantir mediador de leitura, para garantir que os projetos continuem em andamento. Então, o poder público precisa enxergar a gente, que já está há muito tempo fazendo esse trampo e que precisa ser remunerado, porque a gente precisa pagar nossas contas, porque a gente tem todas as nossas coisas para poder fazer, né? Complementar a renda dos nossos pais. Então, acho que um dos maiores obstáculos hoje é a questão de grana, e que está muito vinculado também quando a gente vai olhar para a questão de raça e de território e tal. Tem uma autora também que recomendo para vocês lerem também, é um livro mais teórico, Angela Davis. Ela escreve sobre mulher, raça e classe. Os meninos também devem ler também esse livro. E aí ela fala de como essas opressões se cruzam, né? Porque uma coisa é você ser branco e ser pobre. Uma coisa é você ser preto, pobre e gay na quebrada. Então, as opressões, elas vão se cruzando e vão te colocando em um determinado lugar. E a literatura vem ajudando a romper isso, mas é complicado, né? É possível, mas a gente quer as bibliotecas comunitárias e os movimentos culturais, o movimento negro, os movimentos sociais, a gente vem construindo um projeto de nação. A gente quer que os nossos filhos, ou as jovens que estão aqui hoje, vivam um país muito mais igual do que é hoje. E começar isso agora, né? Ontem. Então, acho que é isso. Tem a outra pergunta era... Algum livro que deu força? Eu já contei o da Malala, né? E agora recentemente do Giovanni Martins. Eu tenho lido muito textos teóricos por causa da faculdade, mas eu acho que Paulo Freire também é uma literatura essencial. Eu acho brilhante o jeito que ele pensa educação, e uma educação nesse sentido de que uma educação que humaniza, né? Que você se percebe como sujeito que muda o mundo, que ao mesmo tempo se transforma e impacta o outro. Eu acho isso muito sofisticado, e como ele torna isso entendível para as classes populares. Então, eu acho ele muito sensível em democratizar esse conhecimento que, por muito tempo, foram deles e agora é nosso. Então, acho que a nossa missão é compartilhar e fazer que esses conhecimentos se tornem muito mais legível e entendível para os nossos, porque só assim a gente consegue alcançar a mudança e a transformação que a gente almeja coletivamente.